Olá, eu sou Carol Zamboni, arquiteta, e assim como você, eu também estou em casa em segurança nessa quarentena. Todos nós estamos em casa, acho que esse é um bom momento de reflexão sobre o nosso lar. E eu queria conversar, bater um papo com vocês sobre essa reflexão, sobre esse momento de introspecção e reconexão com o nosso lar. Quando no nosso escritório nós projetamos as casas, a gente sempre leva em consideração o que o cliente quer para o seu lar. Porque o lar, a casa, ela vai ser sempre o refúgio das pessoas, ela vai ser o refúgio espiritual, ela vai ser o refúgio de conforto, ela vai ser o refúgio de lazer, de prazer, de mente. Então é um momento que a gente está percebendo o quão importante é os nossos lares, porque a gente está passando o dia inteiro em casa, a gente está saindo só para o essencial ou nem saindo de preferência, como manda as autoridades, e a gente tem percebido cada vez mais como o nosso lar, como a nossa casa é importante para a gente. E quando nós pensamos no projeto, a gente pensa tudo isso, a gente leva em consideração como cada parte do ambiente ele vai conspirar, ele vai trazer uma experiência, ele vai trazer uma conexão para quem vai ser o usuário daquele espaço. Então esse é um princípio muito importante do projeto arquitetônico. Quando a gente fala, por exemplo, de conexão entre os espaços, das circulações que a gente pensa entre um ambiente e o outro, tudo isso não é por acaso. Tudo isso foi pensado propositalmente para que a gente criasse ambientes confortáveis, para que a gente criasse conexões. Por exemplo, quando a gente fala de salas integradas, né, que é algo muito em alta hoje em dia, quase todos os clientes procuram a gente para ter uma sala integrada. Quando a gente faz aquela primeira reunião, o cliente já nos pede uma sala integrada. Isso não é à toa, porque as pessoas elas têm necessidade de um convívio em comunidade. Então elas querem cada vez mais ter os espaços abertos para conviver com quem está na cozinha, ver quem está na sala, ver quem está assistindo uma TV. Então assim, bater um papo e ser tudo em comunidade dentro da sua residência. Está tudo sempre muito integrado. Esse é um princípio que as pessoas têm pedido muito na arquitetura, muito nos projetos. Seja ele de uma casa, de um apartamento e às vezes até mesmo em projetos comerciais. E como é importante a gente colocar em pauta como deve ser pensado, né, para cada família o projeto arquitetônico. Quando a gente fala em projeto lá no nosso escritório, a gente não leva em consideração só o que a gente quer. Lógico que tem os meus gostos e os gostos das pessoas que trabalham junto comigo, a nossa linha de pensamento, as nossas vertentes arquitetônicas, né? O que nos carrega, o que a gente aprendeu na faculdade, o que a gente é influenciado pelo mundo, o que a gente mais gosta, o que a gente gosta mais pelas influências que a gente já viu em viagens, em tendências, em revistas, em mostras. Isso é o que a gente mais gosta, sim. Mas a gente pega tudo isso e tenta extrair o que há de melhor para o que o cliente quer. Porque não sou eu que vou morar naquela casa. Por mais que eu queira que ela imprima o meu gosto, os meus traços, a minha personalidade, não sou eu que vou habitar naquela casa, é o meu cliente. Então eu preciso que aquela casa tenha os traços e a personalidade do meu cliente, com o que eu posso oferecer do melhor de bom gosto e o que cabe no orçamento também daquele cliente. A gente sempre leva isso muito em consideração no escritório, em oferecer o que cabe numa conversa muito franca com esse cliente premeditada, né? A gente tem essa conversa lá no começo, no que cabe no orçamento desse cliente, para eu não oferecer para ele o que eu sonho, e sim o que ele sonha e ele vai poder executar. Então isso também é um outro ponto muito importante que eu queria comentar e que eu fiquei pensando também nesse período de quarentena, né? O quão importante é você poder sonhar um projeto e executá-lo ao mesmo tempo, né? Não apenas sonhar ele, mas aí se frustrar e não conseguir executar. E aí eu quero trazer algumas pautas para vocês sobre o que recursos a gente tem na arquitetura para trazer um lar mais afetivo, um lar mais aconchegante. Eu já falei um pouquinho de circulação, então essa é uma pauta que eu quero comentar brevemente aqui hoje sobre como a exposição que a gente coloca os móveis, ela faz todo sentido para que as pessoas elas ficam mais integradas dentro da casa. E em alguns cômodos, às vezes, a gente precisa também da segregação. Então a gente quer que o quarto ele seja muitas das vezes privativo. Então a gente pensa tudo isso no projeto, tudo isso é premeditado, tudo isso é pensado. Então nada é por acaso num projeto arquitetônico, nada é por acaso num projeto de reforma.
tudo a gente pensa, toda a área íntima, ela tem esse nome porque ela realmente precisa ser íntima, ela é íntima da família. Toda a área social, ela tem esse nome porque é a área que quando você vai receber os seus amigos, você quer que eles vejam toda essa área. Por isso ela também tem esse nome. Então a gente pensa em como separar, como essas áreas podem ter estilos distintos dessa área íntima da casa. Então tudo isso sempre é pensado no projeto arquitetônico, no projeto de reforma de interiores. E é por isso que também tem outros aspectos que a gente pensa e eu queria expor para vocês o que é, né, o trabalho de um arquiteto, o trabalho de um design de interiores, no projeto de reforma, no projeto de interiores, para vocês terem noção de como um móvel pode influenciar, de como a posição de um móvel pode influenciar. Depois eu vou falar um pouco sobre iluminação também, que eu acho um ponto importantíssimo, de como ela pode influenciar, inclusive psicologicamente, nesse período que a gente fica muito tempo dentro de casa. Conforto térmico também é outro assunto que eu posso tratar aqui com vocês, de como isso tudo pode influenciar a gente, principalmente nesse período que a gente está ficando muito tempo dentro de casa. Então a gente precisa que a casa ela tenha um conforto, que a casa ela seja realmente afetiva pra gente. Quando a gente fala de afetiva, não é só também ter as nossas memórias, mas que ela seja uma casa que ela seja confortável para quem vai estar ali. E eu acho que isso é o principal, que eu gosto e sinta prazer em ficar o tempo que for preciso habitando aquele espaço. Então é por isso que cada projeto ele tem que ser pensado individualmente e esse é um período de refletir um pouco sobre isso também, né? A gente tem recebido muitos orçamentos, muitas pessoas fechando projetos nesse período, porque este sim é um bom período de fechar os projetos, porque é um período onde a gente pode, onde vocês estão em casa, né? Onde vocês estão sentindo o que não agrada a vocês nas suas casas, nas suas residências. Então é um período de anotar tudo isso, sugiro que vocês anotem o que não é legal, o que não tá bom, uma iluminação de repente, ou uma posição de algum móvel, uma cozinha que tá pequena, enfim, vocês estão usando mais do que nunca as suas casas. Então também é um momento de refletir o que não tá legal nelas e levar isso depois para o profissional que for fazer o projeto de vocês. E esse é um bom momento de fazer o projeto, porque como tem todo um período de elaboração do projeto, que leva de 30, 45, às vezes até 60 dias, dependendo do tamanho desse projeto, esse é um bom período para fazer isso. Porque assim que tudo isso passar, e a gente tem fé que isso vai passar muito em breve, a gente já starta esse projeto, já bota tudo em prática muito rápido. Então essas foram as dicas de hoje, esse bate-papo na verdade sobre como está sendo ficar em casa. Comentem aí também o que vocês estão achando, como está sendo ficar nos seus lares e se vocês concordam com tudo isso que eu falei, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.